E do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, queridos irmãos que acompanham também agora pela internet, esta Santa Missa. Hoje, o tema central dessa liturgia é nos falar da água viva, a água que sacia a sede da vida eterna. As duas leituras falam da água. Na primeira leitura, nós temos o povo caminhando pelo deserto, um lugar onde há pouca água, um lugar seco, um lugar árido, um lugar onde as pessoas em geral são castigadas pelo sol. Então o povo, naquela longa caminhada pelo deserto, sentiu sede. E o povo era muito ingrato com Deus. Eles se esqueciam com muita facilidade dos milagres que Deus já tinha feito desde a saída do Egito. E não guardavam no coração essa lembrança para, na hora da provação, pensarem assim: se Deus nos salvou em outro momento, Ele vai nos salvar agora. Cada vez que surgia uma dificuldade, brotava do coração deles a murmuração. E diziam para Moisés: por que o Senhor nos trouxe para o deserto? Para morrermos aqui. Seria melhor morrer no Egito. Sempre repetiam isso. Mas a igreja nos apresenta essa leitura, porque esse caminhar do povo pelo deserto, sentindo sede, é uma imagem da nossa vida. Nós também caminhamos no deserto dessa vida, muitas vezes passamos por momentos áridos, momentos difíceis, e sempre no nosso coração haverá a sede de Deus. A sede que nós temos de felicidade, de realização, de nos sentirmos bem, lá no fundo da nossa alma, é uma sede de Deus. E aquela rocha da qual brotou a água é uma figura de Cristo. O próprio São Paulo fala que o povo caminhava no deserto e Deus alimentava a sede deles da rocha. E São Paulo fala assim: aquela rocha era Cristo. Claro, era Cristo em figura. Porque assim como aquela rocha dela jorrou, como se fosse de uma chaga, jorrou a água, do lado aberto de Cristo na cruz, jorrou também o sangue e a água que mata a nossa sede de vida eterna, a nossa sede espiritual. Então, já com a primeira leitura, nós somos convidados a dizer para nosso Senhor, como a samaritana vai dizer: Senhor, dai-nos dessa água, para que nós não tenhamos mais sede. Mas nessa primeira leitura, nós ainda temos uma outra mensagem para nós. Quando a gente lê, a gente fica com pena de Moisés. Porque Moisés, coitado, desde o seu nascimento, que ele já foi salvo milagrosamente, em virtude da missão que ele teria. Foi criado pela filha do faraó, deveria ter morrido, criancinha, porque o faraó tinha mandado matar todos os meninos que nasciam. Ele foi salvo, foi criado pela filha do faraó. Um dia ele viu lá um egípcio judiando de um judeu, ele foi separar e acabou matando o egípcio para defender o judeu, e teve que fugir porque o faraó queria matá-lo. Então a vida de Moisés foi um contínuo sofrimento, por causa do povo de Deus. Um contínuo sofrimento. O povo reclamava, Moisés rezava, Deus perdoava. Tudo passava por Moisés, que era uma pessoa limitada. Moisés tinha dificuldade para falar, Moisés era gago. Tanto que quem falava era Arão. E a gente pergunta, por que Deus não escolheu diretamente Arão para ser o mensageiro? Não, era Moisés. Com a sua limitação, com a sua dificuldade de se expressar, Deus escolheu esse homem. Mas como Moisés sofreu? E nesse episódio de hoje, quando a gente lê assim à primeira vista, a gente fica assim, porque Deus fala com Moisés: porque duvidaste, não introduzireis o povo na terra que eu prometi. Quando a gente lê numa primeira vez, a gente fala assim: onde que Moisés duvidou? Porque Deus mandou que ele fosse até o rochedo e que dali ia sair a água, e a água saiu. E a gente se pergunta, onde que Moisés duvidou? Mas se nós lermos com atenção, Deus tem hora que é exigente. Né? Deus falou com Moisés assim: reúne o povo, vai diante da rocha e ordena a rocha. Fala com a rocha e ela dará água. O que Moisés fez? Reuniu o povo, foi diante da rocha, pegou o cajado e bateu 2 vezes. Foi só isso que ele fez. Deus tinha dado a ordem que era para simplesmente ele falar.
e a rocha daria água. Moisés, por um minuto ali, duvidou que com a sua palavra poderia fazer esse milagre. Usou então do cajado, o mesmo cajado que tinha aberto o Mar Vermelho. O mesmo cajado que na presença do faraó tinha se transformado numa serpente e devorado as serpentes que os magos egípcios também tinham feito. Um cajado miraculoso. Por causa disso, esse Moisés que sofreu tanto pelo povo, depois desse episódio, tem uma passagem que a gente lê, quando lê a gente fica muito triste, porque Deus fala com Moisés assim, sobe nesse monte. E Moisés sobe no monte. Aí Deus fala, olha agora para frente. Está vendo do outro lado do rio Jordão? Toda essa terra, essa é a terra prometida. Essa terra que vocês estão esperando há 40 anos. O povo vai entrar, mas você não vai. Você vai morrer aqui, do lado de cá. Por quê? Porque Moisés bateu 2 vezes na pedra, quando era simplesmente para falar. Qual é a mensagem para nós? Confiança absoluta e total na palavra de Deus. Não é? Deus faz isso também para ensinar a gente a confiar. O próprio Moisés, com toda a sua santidade, teve esse momento de fraqueza e duvidou. Então nosso Senhor nos ensina, não duvide da minha palavra. Se eu disser que da pedra vai sair água, sairá água. Não é? Então o convite é a confiarmos na palavra de Deus, no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer. E o Evangelho, já é uma leitura muito extensa, o padre não vai se estender muito explicando não, mas esse episódio tão lindo do encontro de Jesus com a samaritana. O Evangelho começa dizendo que Jesus chega ao meio-dia, no sol quente. Olha o deserto, o povo que caminha no deserto. E Jesus chega perto do poço de Jacó, e Jesus, aquele que criou todas as coisas, está cansado e senta-se à beira do poço, cansado, esgotado do caminho. E por que Jesus estava cansado? Porque ele tinha caminhado uma distância longa. Para quê? Para salvar uma pessoa. Jesus fez essa longa caminhada no sol para, naquele momento que era conhecido do seu coração, encontrar-se com aquela mulher que precisava ser salva. E por isso ele esperou ali. É o momento da graça. Quantas vezes na nossa vida acontece isso? Deus nos espera. Deus é que dá o primeiro passo. Jesus ali é aquele pai esperando o filho que vai chegar. E aquela mulher chega, Jesus puxa assunto com ela dá, com perdão da palavra, dá um coice, né? Fala para Jesus, como assim que o senhor fala comigo? Primeiro que eu sou mulher, e depois que eu sou samaritano, e o senhor é judeu? E Jesus responde com toda a mansidão, se você conhecesse o dom de Deus, é Ele o dom de Deus. E se você conhecesse, você que me pediria água. E com isso Jesus provoca a curiosidade daquela mulher e vai conduzindo o diálogo, até que ela reconhece que vive com um homem que não é seu marido, e ela depois tocada pela graça, ela saiu confessando para todo mundo, venham ver um homem que falou tudo o que eu fiz de errado. E ela, com a sua conversão, atraiu as pessoas a Jesus. Mas vamos nos deter no pedido que ela fez para Jesus, quando Jesus falou para ela, você tira a água desse poço, mas eu quero te dar a água viva. Na Bíblia, são 2 expressões, água morta ou água parada é água de poço. Água viva é água corrente, é nascente, é cascata. Porque a água está em movimento, ela não cria lodo, ela não apodrece. Então Jesus fala, você tira a água desse poço, água parada. Eu quero te dar água viva. E Jesus fala, uma água que jorra para a vida eterna. E ela falou assim, Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede. Nós também devemos fazer esse pedido a nosso Senhor, que Ele nos dê dessa água. Não é? A água que sacia a nossa sede de Deus, a nossa alma tem sede de Deus, o nosso coração, a nossa vida sente falta, sente sede de Deus. E o único que pode saciar essa nossa sede é o próprio Jesus. Vamos seguir o exemplo dessa mulher que, vejam como é importante conversar com Deus. Nesse diálogo com Jesus, o seu coração foi sendo tocado pela graça. Deixo essa sugestão para vocês, né, quando forem fazer a visita ao Santíssimo, ou quando forem fazer a sua oração, pegue esse Evangelho, capítulo 4 de São João,
Leiam com calma. Coloquem-se no lugar daquela mulher conversando com Jesus. É o tempo inteiro assim a leitura. Disse a mulher, disse Jesus. É um diálogo constante que termina com ela reconhecendo Jesus como Salvador. Quem conversa com nosso Senhor vai adquirindo com Ele uma intimidade, uma familiaridade. E é nessa familiaridade com Ele que a nossa alma vai ser saciada. Se a gente não fala com Ele, Ele é para nós sempre um estranho. Aquela pessoa com quem eu me encontro de vez em quando, mas que eu não tenho um vínculo, eu não tenho uma intimidade, uma familiaridade. A oração nos introduz nessa familiaridade com Deus. A oração, meus irmãos, tem esse poder de fazer nascer da rocha, que é o coração de Cristo, a água que nos sacia para a vida eterna. Só para não deixar de falar de São José, se Moisés duvidou, José é aquele que acredita, aquele que via naquela criança o Salvador do mundo, aquele que cuidou do menino Jesus. São José também é sempre representado com o seu cajado, o cajado, sinal da sua proteção, da sua paternidade para com Jesus. Peçamos a Ele que nos faça crescer na confiança em nosso Senhor e que nós procuremos saciar a nossa sede de vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.